No capítulo 6, versículo 1, vamos lá. Está lá. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. 4. Contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. 5. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, 8, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não me destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aí nós vamos pular lá para o 20, 21, capítulo 7. Isso, capítulo 7, 20 ao 22. Assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas,
o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zerá, até Betsita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos aqui nesta passagem, irmãos, e até aconselho a você que está talvez amedrontado por conta das situações que vêm lhe ocorrendo. Você que está assustado com as situações que estão acontecendo na sua vida. Você que precisa viver o extraordinário de Deus, o milagre de Deus, a ação poderosa do Senhor. Aconselho você, na sua casa, leia capítulo 6 e capítulo 7 inteiro de Juízes, para que você possa entender na íntegra o que Deus fez na vida de Gideão e na vida de todo Israel. Lembrando sempre, meu irmão, minha irmã, que Deus nos chama, e eu queria que você recebesse isso na sua alma nesta noite, independente de como você está, que Deus nos chama para um propósito tão glorioso, que Ele tem pelo menos duas finalidades: nos abençoar e abençoar pessoas que estão ao nosso redor. E aí começa sua família, seus parentes, seu trabalho, aonde você se encontra, onde você está. Israel estava vivendo um caos durante os últimos 7 anos, um caos que se estabeleceu por conta do abandono ao Senhor. Rapidinho aqui para você entender. Israel estava, depois do período em que Josué estabeleceu todas as tribos, dando todas as terras de Canaã como herança aos filhos de Israel, assim, depois que passou Josué, o grande capitão de Deus, ao qual foi também uma espécie de pastor ali em Canaã, porque enquanto Josué estava vivo, o povo de Israel em Canaã andava na linha com Deus. E esse é o grande problema, irmãos, dos crentes de hoje, irmãos. Esse é o grande problema da igreja hoje, é passar pela cabeça que podem andar sem Deus, passar pela cabeça que podem caminhar nesta vida sem o auxílio, sem a direção, sem o controle, sem a verdade que é a palavra de Deus, fazendo com que seja luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Esse é o grande erro da igreja de hoje. E Israel, quando Josué vem a falecer, Israel vai entrar num período, vou até dizer assim, um período hostil, irmãos, porque os israelitas se esqueceram rapidamente do Senhor e cada um fazia o que queria, cada um andava conforme o que dava na cabeça. Agora, quem é crente aqui, dá uma glória a Deus aí. Já pensou se você fizer tudo que vem na sua cabeça? Você já pensou nisso? Pense, irmãos. Mas não pense muito, porque é perigoso você sair daqui e fazer. Mas já imaginou, irmãos? Mas por que, pastor? Porque esse povo, o período dos juízes, que era o período em que cada pessoa fazia o que queria, foi um período de 410 anos na história de Israel, aonde as pessoas, os hebreus, faziam o que dava na telha. E a primeira coisa foi assim: eu resolvo as minhas coisas do meu jeito, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de um ser divino me guiando. Eu não preciso. E aí, irmãos, aqui no tempo de Gideão, 7 anos sendo escravos. Porque tem uma coisa, irmãos,
no começo do capítulo, o Senhor deixa bem claro: olha, vocês estão numa terra que foi promessa de Deus para Abraão, o pai de vocês. Vocês estão aqui, mas a história de vocês, ela não começa aqui. A história de vocês começa lá atrás. E vou pegar ali o Egito como exemplo, onde vocês ficaram 438 anos no Egito, sendo escravizados por Faraó, e Deus tirou vocês com mão forte de lá, trazendo vocês, operando maravilhas no Egito, e trazendo vocês pelo deserto, o qual os sustentou por 40 anos num deserto, onde não havia água, não havia comida, não havia nada. Mas Ele sustentou vocês até vocês chegarem aqui em Canaã, aonde o próprio Deus, o mesmo Deus, deu a vocês a condição de expulsarem todos os habitantes que haviam aqui. Então, em todo o tempo, a história de vitória de vocês se dá porque Deus sempre esteve com vocês. Então, irmãos, para nós entendermos aqui, irmãos, para nós sermos vencedores, para nós não ficar parado no tempo, irmãos, porque Deus tem vitória para você, Deus tem bênçãos para a sua vida, e Deus não quer que isso fique acumulando nos céus, para que a gente não pare no tempo, irmãos. É sempre importante entender: Deus tem que estar na minha frente para tudo nesta vida, para que eu possa viver vitória, vitória, fala vitória, vitória, fala vitória, 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 não é vitória ali, irmão, é vitória, 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 fala vitória, vem vitória, não é você, vem vitória, vem vitória. Deus tem vitória para a sua vida, meu irmão. Ah, mas o jeito que está não tem como. Pois é, a Bíblia também está narrando a mesma visão desse Gideão. É a mesma a sua, talvez. Mas talvez você não precise. Você não precisa pensar que por causa das tuas habilidades, por causa dos teus talentos, ou por causa da análise que você faz, que tal coisa, no seu ver, é impossível. E que bom que você pensa assim, porque em todo tempo quem vai fazer é Deus na sua vida e não você. Aleluia. Pense assim, irmãos, porque Gideão pensou assim, ele não foi reprovado por Deus, Deus não desistiu de Gideão, porque Gideão vai dizer assim, e olha que Manassés, eu vou correr aqui, irmãos, por causa do nosso tempo, mas eu peço a você, leia capítulo 6 e capítulo 7, pausadamente. Gideão, irmãos, ele é da tribo de Manassés, uma das tribos, se não a mais rica dentre as tribos de Israel. Só que da tribo mais rica, ele é o mais pobre. Ele está dizendo aqui que eu sou o mais pobre, a minha família é a família mais pobre de Manassés. Como que eu posso? Porque Deus estava falando com Gideão assim: Gideão, você, com a visão que você tem, eu preguei esses dias atrás, que eu preciso trazer sempre à minha memória aquilo que me traz esperança. E você vê o que Gideão fez? Gideão fez exatamente isso. Quando o anjo aparece para Gideão, o anjo diz assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Assim como Deus está dizendo para mim e para você que nessa noite, irmãos da igreja do Terra Brasília, o Senhor é contigo. E o homem aqui, irmãos, ele não deu glória a Deus não. Ele não deu glória a Deus não. Ele disse assim: mas como que Deus de Israel é conosco, vivendo esta situação que nós estamos vivendo? Porque na cabeça de Gideão, irmãos,
Deus é um Deus muito grande, e Ele menciona a atuação de Deus no Egito, que é feito daquilo que Deus fez lá no Egito. O grande Deus, aquele Deus lá que destronou o Egito, aquele Deus está conosco. Ele faz uma indagação, irmãos, acerca do momento que eles estão vivendo, porque o anjo está falando que o Senhor é contigo, não está dizendo que Deus estava com o povo, porque Deus não estava com o povo. O momento em que eu decido andar sozinho, irmãos, Deus me respeita. O momento em que eu decido, Deus, eu não preciso do Senhor, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de uma Bíblia, eu não preciso de uma orientação espiritual, Deus, Ele nos respeita. Todos os dias nós temos que tomar decisões, sim ou não, irmãos? E como eu falei aqui, irmãos, um tempo atrás, a gente pode errar nas nossas decisões, sim ou não? Maravilha, a gente pode errar nas nossas decisões. A gente pode, por exemplo, a gente vai fazer lá uma comida, irmãos, se a gente colocar açúcar ao invés de sal. Eu tenho meio receio de comer na casa do Eduardo, porque o Eduardo é meio assim, irmãos. Brincando, irmãos, só para fazer você rir. Ele coloca açúcar na brincadeira, irmãos. Mas se fizer isso, irmãos, se fizer, é um erro, não é? Mas esse é um erro que dá para consertar, sim ou não? Dá para consertar? Fazer outro? Certo. Pode errar na hora de casar? Pode? Pode errar na hora de casar? Pode, irmãos? Não, estou falando, pode errar na hora de casar? É a mesma coisa de errar de fazer uma comida? Não, é a mesma coisa. Tipo, vou fazer uma comida, eu coloco, em vez de eu colocar sal, eu coloco açúcar. Aí eu vou casar, não peço a orientação de Deus e caso com a pessoa errada. É a mesma coisa, irmãos? Tem a mesma consequência? Hã? Então, irmãos. Pois é, irmãos. Então, irmãos, é claro que você não vai precisar, tem coisas que você não precisa pedir orientação de Deus para fazer uma comida, pelo amor de Deus, né, irmãos? Não sei fazer uma comida, Senhor, me abençoa aqui, Senhor, abre minha mente aqui, meu coração, e o YouTube, abre o YouTube lá, irmão, vai ter receita lá, você vai e faz, tranquilo. Não sei ferver um ovo, não sei ferver um leite, não sei ferver uma água, eu vou ferver a água e eu queimo a água. Pois é, pode ser, pode. Mas não preciso, eu não preciso em situações assim buscar a Deus para isso. Mas, irmãos, tem muitas decisões nas nossas vidas, irmãos, que Deus tem que estar na frente, irmãos. Senão a gente vai se encontrar aqui na igreja frustrados, irmãos, por algo que deu muito errado, irmãos. E a tônica disso, irmãos, é porque Deus não foi procurado. E aí, irmãos, por que Deus deixou? Porque Ele te respeita. Porque Ele dá a você a liberdade de procurá-lo ou não. Israel estava 7 anos vivendo debaixo de escravidão. Você sabe o que é trabalhar? Nós estamos hoje no dia 13, né, irmãos? Dia 13 de outubro, quase meio de mês. Mas você sabe o que é você trabalhar? Vou usar aqui a Regilane. Vou usar a Regilane. Vamos supor que você faça cabelo do dia 1 de outubro até o dia 31 de outubro. E no dia 31 de outubro tem lá tudo para você receber. Você não recebeu nada. Isso, vai dando glória a Deus aí então. Aí você vai receber naquele dia. Agora não dá glória a Deus não. E aí vem alguém e te rouba todo o serviço de um mês. E aí, irmãos, você ficaria contente com isso? O problema, irmãos, é que Israel estava sendo roubado pelos últimos 7 anos. Eles plantavam e os amalequitas e midianitas eram assim, adversários que Deus entregou Israel nas mãos deles, porque eles quiseram andar sozinhos. E
quando eles estavam próximos de colher, eles vinham e tomavam tudo e levavam embora, não deixavam nada para Israel, por 7 anos, até que Deus vai se manifestar e vai falar com um homem chamado Gideão, para fazer de Gideão um grande campeão e também trazer a bênção da prosperidade de volta para Israel. E é o que Deus está falando para mim e para você aqui nesta noite. Olha, você só precisa ter a minha presença, só isso. Mas o sistema, mas as condições, mas a minha casa, mas o meu marido, mas a minha esposa, mas os meus filhos. Filho, esquece tudo isso. Você só precisa da presença do Senhor. Você só precisa temer ao Senhor. Você só precisa estar na presença do Senhor, que tudo Ele vai fazer por você. Irmãos, Ele vai provar a Deus. É muito legal, é muito interessante essa história. Ele vai provar o Senhor e o Senhor vai dizer assim: tudo bem, Gideão, pode me provar. Ele faz a prova lá da esponja, e ele vai provando Deus, e aí Deus vai fazer com que os adversários sonhem com a vitória de Gideão, até chegar no convencimento de Gideão que Deus estava com ele. O Espírito Santo precisa convencer você de que Deus está com você? Sim ou não? Então vai ter vitória por esses dias na sua vida, em nome de Jesus. E quando ele se convence disso, ele então vai e prega para o povo: olha, nós vamos contra este povo. E dos homens de Israel juntou-se 32.000 homens para lutar. E quando eles estão recebendo a orientação de Gideão, Deus fala para Gideão: Gideão, é muita gente, Gideão, é muita gente. E eu vou terminar por aqui, você pode se pôr de pé já. É muita gente, Gideão. Na verdade, Gideão, eu não preciso desse povo. Na verdade, Gideão, sobe aqui, o Júnior. Na verdade, Gideão, eu não preciso desse povo. Eu não preciso desse povo. Feche os seus olhos. Você que está aqui, você que precisa de vitória, você que precisa de uma reviravolta da sua vida, você que precisa de um agir de Deus, você que precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu não preciso disso, Gideão, nada disso. Você convocou o povo. Mas prega aí que quem for covarde, quem for medroso, que quem for, pode ir embora. E saem. Cerca de 10.000 ficam 22.000 ainda. E Deus diz: é muita coisa, muita gente. Muita gente. Prega de novo aí. Prega de novo. Quem tiver casado novo, quem tiver. E foi, aliás, prova eles lá na água, para beber água. Vai lá, leva eles para beber água. Aqueles que beber de um jeito, você separa. Aqueles que beber do outro, você separa. E ali ficou 300 homens. 300 homens que fizeram de acordo com aquilo que Deus tinha falado com Gideão. E o exército de midianitas e amalequitas estavam acampados para tirar a colheita. Eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus. Mesmo que Satanás já tenha armado o território, acampamento em território seu, para tomar aquilo que é seu, ele não vai tomar em nome de Jesus. Mesmo que ele esteja acampado contra você, mesmo que ele já esteja armado contra você, o Senhor te levanta nesta noite para ser um Gideão. E tudo que você precisa é obedecer ao Senhor. Porque tem guerras, e essa que você está vivendo agora, você não precisa ser protagonista, porque o Senhor peleja por você. O Senhor peleja pela sua vida, pela sua família, pela sua causa. Você acha que Deus não se importa com você? Você diz que Deus não se importa com você. Você diz que essa situação passa pelo descaso do Senhor.
Mas o Senhor está falando com você agora. Eu sempre estive com você. Eu sempre estive com você, não do seu lado, porque eu tenho o meu próprio lado, diz o Senhor. Não do seu lado, você que precisa andar no meu. Mas eu sempre estive. E nesta noite, e tudo o que faz a diferença na nossa vida é o crer na palavra do Senhor, porque a vitória vem a partir do momento em que eu creio, vem a partir do momento que eu acredito, vem a partir do momento em que eu digo dentro de mim mesmo: nossa, eu vim na igreja e ouvi uma palavra que veio consoante aquilo que eu estou vivendo, era como se o pregador estivesse falando comigo. E aí você vai entender, porque Deus conhece a minha vida, Deus sabe o que eu estou passando, então Ele está dizendo para mim nesta noite: não acabou, não acabou, vai ter reviravolta, vai ter vitória, vai ter alegria lá na sua casa, vai ter júbilo na sua vida. O que você precisa fazer? Aleluia, é só obedecer. É só obedecer. Não precisa lutar, pastor. Não precisa lutar. Só obedece. Porque Gideão não precisou não precisou segurar uma espada para atingir ninguém. Gideão não precisou dar uma flechada em ninguém. Gideão não precisou ferir ninguém. Gideão só precisou encher a sua vida com louvor, a buzina. Eles iam tocando eles tocaram a buzina na hora certa, na hora de Deus, na hora que Deus mencionou para eles, eles tocaram aquela buzina. E o fogo em uma mão a buzina, em outra a tocha com fogo. O fogo do Espírito que ilumina você, o fogo do Espírito que dá direção a você, o fogo do Espírito que te traz equilíbrio para que você seja vencedor. É Deus falando com você nesta noite. É Deus dizendo para você: estou com você, estou contigo. Você não está abandonado, você não está esquecido daquilo que se foi, daquilo que foi roubado, daquilo que já passou na sua vida. Deus tem coisa muito maior, Deus tem coisa grande, Deus tem coisa que você nem imagina, que Deus tem sonhado e preparado para você. Aleluia, Senhor Jesus. Santo é o nome de Jesus. Foi embora. Santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Santo é o nome de Jesus. E se Deus está falando com você, vai adorando Ele aí. Vai adorando Ele aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Santo é o teu nome, Senhor Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Nós queremos em vitória, Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Senhor Deus. Santo é o nome de Jesus, Pai. Santo Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo Deus. Não podes pensar que esse é o teu. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. E põe teu azeite em minha dor. Restitui. Leva-me as águas. Lava-me. Senhor,
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro por pessoas aqui nesta noite, Pai. Pessoas que vão sair daqui determinadas, Pai, nesta noite. Pessoas que vão sair daqui ousadamente crendo, meu Deus, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Deus, de que até aqui, Senhor, talvez ainda não viveram, Pai, o espetacular dos céus, ainda não viveram, Pai, a manifestação dos céus, Pai, mas depois da sua palavra, depois, meu Deus, da sua palavra, meu Deus, Senhor, os céus vão se abrir, meu Deus, na mente do seu filho, no coração dos teus filhos, Pai, e eles vão sair daqui nesta noite, meu Deus, entendendo, Pai, de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo eternamente, Pai, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo que hoje não seja um dia feliz, mesmo que hoje não seja um dia de resultados, Pai, nós declaramos agora, após a sua palavra, após, meu Deus, o Senhor falar conosco, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que amanhã será um dia de milagres, que amanhã será um dia de manifestações, que a semana que vem, ó Deus de Israel, será uma semana, meu Deus, cheia da sua glória, cheia da sua presença. Nós declaramos no meio da sua igreja, ao povo que está aqui, Senhor, a filhos do Senhor aqui. Então você vai tomando posse aí, meu irmão, vai declarando na sua oração: eu sou mais que vencedor, Deus está comigo, Deus nunca me abandonou. Vai falando aí, Deus nunca me abandonou, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus tem planos para a minha vida, Deus tem planos para o meu futuro, e eu quero viver, Senhor, os teus planos, os teus propósitos sobre a minha vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o seu povo nesta noite, abençoa o seu povo nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, nós oramos nessa noite, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a sua bênção, a sua vitória, em nome de Jesus, Pai, aleluia. Você pode aplaudir Jesus nessa noite?